mudar de assunto, vamos te contar que hoje, sabe o que é comemorado? O Dia Mundial do Coração. Vamos falar sobre esse tema com ele, que está conosco aqui no estúdio, Dr. Roberto Calil, cardiologista. Bom dia. Tudo bom, doutor? Bom dia. Sempre muito bom lhe receber. Obrigado, prazer estar aqui. Ainda mais esse domingo, ainda mais com uma data como essa, para a gente conscientizar aqui quem está nos acompanhando sobre a importância desse tema, né, doutor? Quando a gente fala de doenças cardiovasculares, essas doenças são responsáveis por quantas mortes no Brasil? A gente tem esse dado aproximado? Olha, vou te falar. A doença cardiovascular, as principais são o infarto e o acidente vascular cerebral, o derrame cerebral. No mundo, para você ter uma ideia, morrem 20 milhões de pessoas por ano. Por ano. É muito. No Brasil, só de infarto, chega a 400 mil mortes, provavelmente, por ano. Morre um brasileiro, a cada 10 minutos morrem uns 2, 3, 4 brasileiros de infarto. Cada 10 minutos? 10 minutos, né? Nos Estados Unidos, a cada 40 segundos, infarta um americano. Não que morre, mas infarta um americano. Então, é uma doença que pega o mundo inteiro. É a doença com maior mortalidade no mundo inteiro. Qual que é o perfil dessas vítimas, doutor? Bom, o perfil, assim, normalmente as pessoas, a incidência do infarto, ela aumenta depois dos 50 anos, mais ou menos, 50, 55 anos, no homem e na mulher, né? Existe a jovem também infarta. Então, hoje você vê muito infarto em jovem, porque os fatores de risco são hipertensão arterial, o diabetes, o colesterol alto, o tabagismo, o sedentarismo, e é uma doença familiar. Então, o que eu falo, infarto, os jovens também, porque, por exemplo, o jovem diabético que não se cuida, o hipertenso, então essas pessoas correm o risco de infartar. Claro que a incidência maior é depois dos 50 anos. E a mulher, há um mito, a mulher acha que não infarta. Se você perguntar, fizer uma pesquisa para as mulheres, do que a mulher morre mais? Câncer de mama ou infarto? Muito mais de infarto. Claro que tem que cuidar, fazer prevenção para o câncer de mama, sem dúvida nenhuma, mas então ela não se cuida adequadamente. Porque a incidência da mulher, ela começa a aumentar depois da menopausa. Então, a mulher jovem, ela acha que não, ou tem aquele mito que ela não infarta, mas também infarta antes da menopausa. Claro que até a menopausa tem a proteção dos hormônios femininos. Então, a incidência de infarto na mulher é menor. Após a menopausa, se iguala ao homem. O importante é que essa doença pega mulher e homem. E os sintomas das doenças cardiovasculares em mulheres são diferentes? Existe alguma diferença, mas no geral, né, é o mesmo sintoma. Quer dizer, qual é o sintoma clássico do infarto? É uma dor no peito. O cardiologista, o clínico, chama de dor. Mas é um aperto no peito, tipo uma angústia, caminha para o pescoço, irradia para o braço, com sudorese fria. Esse é 50%, 60% dos chamados sintomas típicos. Eu não gosto de usar esse termo, normalmente, nas aulas, porque essa doença apresenta outros sintomas. Então, por exemplo, uma dor de estômago, uma dor nas costas. Então, são sintomas extremamente traiçoeiros. O importante e outra coisa importante, os sintomas muitas vezes, ele vem e ele passa. Eu estou conversando com você aqui, começo com uma angústia aqui, estou tenso, estou na televisão, ao vivo e tal, e passa, né? E a pessoa acha que não é nada, mas ela volta numa escala maior. Então, qualquer sintoma diferente, nós conhecemos mais ou menos o nosso corpo. Sentiu, por exemplo, um aperto no peito, uma angústia, procure médico, procure atendimento médico, procure serviço médico, né? Porque os sintomas são traiçoeiros, por isso que a mortalidade é muito alta. Doutor, o senhor trouxe aqui alguns fatores de risco para essas doenças cardiovasculares. E eu lhe pergunto, como podemos nos prevenir? O senhor fala, por exemplo, que jovens também têm questões relacionadas a doenças cardiovasculares. Houve também um crescimento desse número de jovens que são acometidos por essas doenças? Não, porque as pessoas não se cuidam. Quer dizer, então o jovem acha que ele não infarta. Então, por exemplo, o jovem que vai correr fim de semana, 10 quilômetros, sei lá quantos quilômetros, não se cuida, muitas vezes é diabético, não toma cuidado, tem fator hereditário. Então, as pessoas a prevenção é fundamental. E a avaliação clínica também. Então, dessa tragédia de número de mortes no mundo, a grande arma é a prevenção. Reduz muito a mortalidade dessas doenças. Claro que se eu infartasse há 30 anos atrás, a tecnologia de atendimento no hospital, no pronto-socorro, obviamente não era tão sofisticada como agora. Então, desde que o paciente chega no hospital, claro, tem todas as condições, remédios novos, cateterismos, para salvar a vida do paciente.
Mas o problema é infartar. E muitos pacientes que infartam em casa, eles morrem antes de chegar ao hospital. Então, eles morrem antes de chegar ao hospital. Então, a prevenção é a grande arma. Se cuidar, o diabético tem que controlar o diabetes, o hipertenso, mesma coisa, fazer exercício, não fumar. Ou seja, está muito relacionado também ao estilo de vida, Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Como eu posso aqui fazer um checklist para saber se meu estilo de vida está saudável? Por onde eu posso começar? Primeiro, exercício. É fundamental. O exercício é fundamental. Para várias doenças, quase todas, a prevenção é o exercício. O que é o exercício? Para a doença cardiovascular, caminhar 30 minutos 5 vezes por semana. É simples. Não é nada sofisticado. Caminhar 5 vezes por semana é a recomendação das sociedades médicas para prevenção das doenças cardiovasculares. Se você é hipertenso, por exemplo, hipertensão é um dos fatores de risco. No Brasil, dos pacientes hipertensos com diagnóstico de hipertensão, só 30% a 40% seguem a recomendação médica. A grande maioria dos hipertensos diagnosticados, medicados, não segue a recomendação de tomar as medicações como tem que ser feitos. O diabetes, evidentemente, é um fator de risco, o colesterol alto, o tabagismo também. Então, quer dizer, checklist, você não fuma, você faz exercício, você tem uma dieta saudável e você faz sua avaliação rotineira dos níveis de colesterol e, principalmente, se você tem histórico familiar, seu avô infartou, pai infartou, irmão infartou, obviamente você vai começar essa avaliação mais precocemente. Doutor, trazer aqui um último ponto para a nossa conversa, que são, por exemplo, as questões da saúde mental. Em que medida elas interferem na saúde do coração? Muito, muito. Tem uma relação direta entre a ansiedade, o tipo de personalidade da pessoa que tem doença coronária, ela é uma pessoa mais ansiosa. Então, tem várias doenças da mente que podem aumentar a incidência. Por exemplo, a ansiedade é uma delas. No Brasil, tem uma grande parte da população com diagnóstico de ansiedade. Depressão. Também o Brasil tem uma grande parte da população com diagnóstico de depressão. A depressão, o que acontece? O paciente deprimido, ele não faz exercício, ele não faz uso das medicações, por exemplo, para hipertensão, para diabetes, e acaba aumentando o risco, além do que tem o efeito do estresse diretamente no sistema cardiovascular. Então, a pessoa com depressão também aumenta o risco. Então, as doenças mentais são importantíssimas. Você tocou num ponto extremamente importante que nos preocupa hoje, que aumenta a incidência, assim, das chamadas doenças cardiovasculares. Dr. Roberto Khalil trazendo para a gente uma série de orientações, alertas aqui nessa conversa, na nossa programação da CNN. Sempre um prazer, doutor. Obrigado.